Bom, gente, hoje vamos conversar um pouquinho sobre estequiometria, que é um tema que muita gente tem um medo absurdo. Basta ouvir o nome estequiometria que já vai dizendo, essa eu pulo, essa eu tô com medo. Então vamos tentar acabar com isso e eu quero falar de um caso especial, que é a história do excesso e do limitante. Então vamos começar perdendo o medo do que é estequiometria e, sobretudo, de como encontrar o excesso e o limitante. A gente vai começar trabalhando da seguinte maneira. Vocês imaginam os termos excesso. Às vezes a gente associa excesso ao que tem muito, né? A gente pensa, bom, excesso significa aquilo que tem muito e limitante é aquilo que tem pouco. Hoje eu queria que a gente tirasse isso da cabeça. Nem sempre excesso é o que tem mais e nem sempre limitante é o que tem menos. Excesso é aquele que sobra e limitante é aquele que acaba. Aí, como ele acaba, a reação não pode continuar. E se ela não pode continuar, a gente diz que ele limitou o processo, que ele fez a reação acabar, que ele impede que continue. Então, isso é o limitante. A gente vai tirar essa ideia de muito e pouco para lembrar, excesso é aquele que sobra e limitante é aquele que acaba. Então, se limitante é aquele que acaba, a reação depende sempre de quem? Do limitante. Então essa primeira ideia que vai ficar aqui, ó, guardar na cabeça. Vamos lá. Limitante é aquele que limita, então a reação depende dele. Como ele acaba, é ele que regula a reação. Então toda vida que você descobrir quem é o limitante, você vai trabalhar com ele. Vamos agora entender bem direitinho como é que a gente descobre quem é o limitante. Vamos dar uma olhadinha bem aqui. Ó, imaginem que a gente vai fazer um brigadeirozinho, essa alegria. Então você vai pegar 400 gramas de leite condensado, uma latinha como essa tem 400 gramas e 100 gramas de um chocolatezinho. Vamos ver aqui se o chocolate tá bom, né? Vamos dar uma provada nesse chocolate. É bom que deixa todo mundo com vontade. Então, beleza, vamos provar um pouquinho. Tá um pouquinho mole, mas... uma beleza. Chega, fiquei todo sujo. Então, 400 gramas de leite condensado e 100 gramas do chocolate. Derrete o chocolate, mistura e faz a alegria 500 gramas de brigadeiro. Mas imagine que o cara diga que tem 3 latas. Se ele tem 3 latas, quer dizer que ele tem 1.200 gramas de leite condensado. E que ele tem, vamos supor, 400 gramas de chocolate. Vamos olhar se isso aí é suficiente para fazer quantos quilos ou quantos gramas de brigadeiro. Bom, vocês veem aqui, ó, claramente que 400 precisa de 100. 1.200 é o triplo. Então eu vou precisar de o triplo de 100. Quanto é o triplo de 100? 300. Se o triplo de 100 é 300, quer dizer que eu não vou usar 400, eu só preciso de 300. Então eu posso dizer que esse cara ele está em excesso. Sobram quantos gramas? 100 gramas. E eu vou conseguir fazer quantos gramas de brigadeiro? Percebam que 1.200 mais esses 300 aqui, a gente vai conseguir fazer 1.500 gramas de brigadeiro. Então é fácil perceber que quem está em excesso é aquele que sobra. Percebam aqui nesse exemplo clássico que sobram 100 gramas, eu tinha 400, quer dizer, 400 gramas é menos do que 1.200. Mas não é porque tem menos que não pode estar em excesso. Então eu posso ter menos e estar em excesso, é só sobrar. Gente, percebam que a proporção ela pode ser feita de muitas maneiras. E a principal é essa, ó, eu tenho que manter a proporção 400 gramas para 100. 1.200, que é o triplo, eu teria que ter o triplo de chocolate também, que dá 300. Se vocês sempre pensarem isso, vai ficar muito fácil. Aí vocês, Michel, mas isso é para fazer brigadeiro e não é equação. Bom, o raciocínio é igual, é idêntico. Vamos pôr uma equaçãozinha, vamos analisar. Bom, ela aparecendo aqui do nosso lado, a gente começa a pensar o seguinte, ó. Vocês têm aí o hidrogênio mais o oxigênio dando água. Qual é a proporção estequiométrica? O que é proporção estequiométrica? É a proporção correta, a proporção que eu tenho certeza que reage. De onde é que eu tiro essa proporção? Da equação. Se vocês olharem, o hidrogênio ele pesa 1. Como eu tenho aqui 4 hidrogênios, eu vou ter 4 gramas. Isso eu tenho certeza que reage com quanto? Bom, o oxigênio pesa 16. Como eu tenho 2 oxigênios,
reage com 32 gramas. E pela lei de Lavoisier, 4 mais 32 dariam 36 gramas de água. Vamos pegar agora um exemplo. Essa proporção que eu acabei de colocar, eu tenho certeza que reage. 4 sempre reage com 32 e forma 36. Então imagine que o cara chega aqui e diz, eu coloquei 100 gramas de oxigênio e eu coloquei 12 gramas de hidrogênio. Vamos ver quem é o limitante, bora ver como é excesso e, sobretudo, vamos ver como isso é fácil. Poxa, o que é que está escrito? Que 4 reage com 32, 12 é o triplo. Se é o triplo, eu vou precisar do triplo de 32. Quanto é o triplo de 32? Cara, o triplo de 32 é nada mais, nada menos do que 96. Se é 96, esse rapaz aqui ele está em excesso. E quanto é o excesso? Se eu pus 100 e só vou precisar de 96, o excesso ele é exatamente 4 gramas. Então tá aí quem é o excesso e como é que eu descubro quanto é o excesso. Aí você vai, Michel, mas vamos pensar um pouquinho diferente. Eu disse, bora, vamos fazer o seguinte, vamos pegar, a gente vai apagar isso aqui, tá certo? Vamos tirar isso daqui e vamos visualizar a seguinte coisa. Tiro isso e vamos pensar numa outra situação. Eu coloco 40 gramas de hidrogênio para reagir, vamos supor, com 400 gramas de oxigênio. Aí ele diz, quem é que está em excesso? Aí tu vai, poxa, como é que eu vou descobrir? Gente, de 4 para chegar em 40 é 10 vezes mais. 10 vezes 32 dá 320 e eu tenho 400. Eu já sei que se eu só preciso de 320 e eu tenho 400, vai sobrar 80. Você vai dizer, mas é porque a conta é fácil. Eu digo, beleza. E se não fosse ou se eu não tivesse visto? Bora fazer o seguinte. Qual é aquela expressão que eu tenho certeza que reage? Eu sei que 4 gramas reage com 32. Isso eu tenho certeza. Quanto é que eu coloquei de hidrogênio? Eu coloquei 40. Então, quanto é que eu precisaria de oxigênio? Aqui, se eu calcular, eu encontro que a quantidade que eu preciso de oxigênio é 320. Como eu tenho 400, eu percebo que sobra exatamente 80. Mas e se eu tivesse resolvido começar ao contrário? Vamos tirar isso daqui? A gente vai pensar o seguinte, eu coloquei 40 com 400. Então vamos pensar se eu tivesse, tá certo, feito a conta ao contrário, que não é difícil. O que é que vocês vão perceber? Qual é a expressão que eu tenho certeza? Que 4 reage com 32. Então, se eu tenho 400 gramas, eu precisaria de quanto de hidrogênio? Vamos botar Id aqui. A quantidade de hidrogênio que eu precisaria seria igual a... Percebam que aqui a conta ela não é complicada, porque esse 4 pode cortar com esse 32, aqui dá 1 e aqui dá 8. Ficaria 400 por 8 e 400 por 8 dá 50. Isso quer dizer o quê? Que para reagir com esses 400, eu precisaria de 50. Se eu só tenho 40, eu tenho menos do que o que precisa. Se eu tenho menos do que o que precisa, quer dizer que ele é o limitante. Então, de uma outra forma, eu descobri quem é o limitante. Beleza? Vamos deixar a conclusão dessa questão. Então, qual foi o primeiro raciocínio? Se aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 40, é 10 vezes. Se aqui eu tenho 32, se eu multiplicasse por 10, 320. Se eu tenho 400, eu posso dizer fácil que aqui sobram 80 gramas e só reage 320. Como a proporção tem que se manter, se aqui eu tenho 36 e a proporção foi multiplicando por 10, aqui daria 360. Beleza? Vamos aplicar isso aqui agora numa questão. Vamos lá, vamos ver como é que fica. Bom, gente, vamos dar uma olhada nessa questão que está aqui. Eu vou, inclusive, sair para ficar só a questão, para ficar mais claro, tá certo? E vocês conseguirem entender bem, interpretar bem, desmistificar essa história de que reagente em excesso, limitante é difícil, para a gente conseguir fazer toda e qualquer questão. Vamos nessa. Se vocês olharem, o cara diz, o ferro metálico pode ser produzido a partir da reação do Fe2O3 com CO, de acordo com a seguinte equação química não balanceada.
Se está não balanceado, o teu primeiro passo vai ser balancear com o maior cuidado, tá? Então vamos ter que ter cuidado ao balancear essa criatura bem aqui. Beleza. Melhor maneira de balancearmos, eu coloquei de novo a equação aqui embaixo para que a gente possa desenrolar isso daí. Vocês podem perceber a seguinte coisa, aqui eu tenho, ó, 2 ferros, então aqui eu vou ter também 2 ferros, beleza. Vejam que eu tenho aqui 3 oxigênios e aqui tem um oxigênio. Melhor maneira, se eu puser um 3 aqui e um 3 aqui e a gente fizer a análise, ó, 3 mais 3, 6, 3 vezes 2, 6, 3 carbonos, tá balanceada. Beleza. Agora a gente vai continuar analisando, ó. Considere a reação completa entre 1,6 gramas de Fe2O3 e 3 gramas de CO e assinale a alternativa correta. Gente, isso é um indício muito forte, tá? De que tem um reagente em excesso aqui. Toda vida que ele der a massa dos 2 reagentes, como foi o caso, ó, um dos 2 deve estar em excesso. E como é que eu vou saber quem está em excesso? Bom, vamos calcular a massa disso aqui. O ferro pesa 56, 2 vezes 56, 112. 3 vezes 16, 48. Então a massa dessa substância toda é 160. A cada 160 gramas desse, eu vou precisar de CO. Lembrem que o C é 12 e o O é 16. 12 mais 16 dá 28. 3 vezes 28 daria 84 gramas. Eu vou produzir 2 Fe, que dá 112 gramas, e 3 CO2. O CO2 ele pesa ao todo 44, como são 3, ficaria 3 vezes 44. E 3 vezes 44 dá 132 gramas. Beleza. Quanto é que ele pôs de Fe2O3? Está escrito aí no enunciado, ó, 1,6 gramas. Você já vê que é um númerozinho bacana para a gente, né? Então ele pôs 1,6 gramas. E quanto é que ele pôs? A gente vê aqui, ó, quantidade que ele pôs de CO, 3. Vamos pôr aqui, ó, ele pôs 3. Vejam, tá certo, que como regra geral, normalmente os valores vão ser múltiplos ou divisíveis. 160 para 1,6 está dividindo por 100. Então eu vou ter que manter a divisão por 100. Se eu vou ter que manter a divisão por 100, se eu dividir 84 por 100, dá 0,84. Pô, se dá 0,84 e eu tenho 3, eu posso dizer que sobram 2,16 gramas de excesso. Então, quem está em excesso? O CO. Quanto é que vai ser produzido de ferro? Gente, para manter a proporção, se eu estou dividindo por 100, 112 por 100 dá 1,12. E de CO2, se era 132 por 100, dá 1,32. Então, tá aqui. Vamos analisar os itens. Item A. O reagente limitante dessa reação é o monóxido de carbono. Realmente, ele é o reagente limitante. Ou ele é o que está em excesso? Claro que não. Ele é o que está em excesso. Ó. Vocês estão vendo que eu coloquei aqui que sobra 2,16. Então, pelo amor de Deus. Letra B. A quantidade máxima de ferro metálico produzida será de 1,12. O máximo produzido, ó, 1,12. Não tem como produzir mais do que isso, né? Então, resposta certa, letra B de bola. Mas vamos ver os outros itens. Ele diz na C a seguinte coisa. Após a reação se completar, restará 0,58 de monóxido. Gente, realmente restará o monóxido, mas 2,16. Então, errada a C. Na letra D, a quantidade máxima de dióxido de carbono produzida será 4,6. Pelo amor de Deus, só dá 1,32, passa longe. E ele diz, se o rendimento for 80%, serão produzidos aproximadamente 2,5 gramas de ferro metálico. Gente, com um rendimento de 100% total aqui, ó, produzindo tudo, só dá 1,12. Então, 2,5 com rendimento de 80, de jeito nenhum. Com um rendimento de 80, seria produzido 80% desse valor aqui. Seria menos de 1,12. Então, 2,5 sem condições. Beleza? Bom, gente, aí vocês percebem que essa história de limitante, excesso, não é uma coisa tão complicada. Não é um bicho de 7 cabeças, não. Dá para resolver, dá para ficar tranquilo, tá certo? Então, um abraço grande, um abraço forte. Continue vendo os vídeos, vai aparecer um outro aqui, vocês dêem uma olhadinha, sigam, porque a gente vai alcançar nosso objetivo. Beijo grande, valeu demais!